Olá, meu nome é Viviane Spode Coutinho, eu sou farmacêutica bioquímica, coordeno o serviço de referência em triagem neonatal do estado do Rio Grande do Sul, que fica no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, e hoje eu vou falar um pouco para você sobre triagem neonatal e vamos dar um pouquinho de ênfase na triagem para anemia falciforme. Tá? Então, agradeço o convite da professora Flávia para vir aqui ministrar essa aula para vocês. Contando um pouco da história da triagem neonatal no país e no estado. Em 1976, a APAE São Paulo começa a triagem para fenilcetonúria. Em 1992, é publicado pelo Ministério da Saúde uma portaria que obriga a triagem neonatal para doenças metabólicas em recém-nascido. E além da fenilcetonúria, começa-se a triagem para o hipotireoidismo congênito. Mas lembrando que até o momento era apenas um teste de triagem e que a família recebia esse exame e precisava então procurar tratamento e acompanhamento para o seu filho. Foi em 2001 que o Ministério da Saúde lançou mão do Programa Nacional em Triagem Neonatal, que além de ampliar a triagem para mais doenças, no caso se começou a triagem para, além da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme e as demais hemoglobinopatias, o programa instituiu exames confirmatórios, acompanhamento por toda a vida, se necessário, do paciente e o tratamento. Além disso, o programa institui o setor de busca ativa, que quando o paciente apresenta um teste alterado no teste do pezinho, esse paciente nunca mais sai do radar do serviço até que se feche um diagnóstico negativo para poder dar alta para esse paciente e se ele for realmente doente, então ele segue em acompanhamento por toda a vida pelo ambulatório. Em 2012, foi implantado no escopo da triagem neonatal a fibrose cística. Em 2014, foi implantado a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência da biotinidase. Em 2021, nós tivemos uma publicação de uma lei federal 14.154, que amplia a triagem neonatal para mais de 50 doenças. Essas doenças elas vão ser incorporadas no teste do pezinho de forma escalonada, mediante portarias de financiamento. Então, em 2022, foi publicada a portaria de financiamento e de linha de cuidado da toxoplasmose congênita e, a partir de dezembro de 2023, o estado do Rio Grande do Sul começou a triar a toxoplasmose congênita também. Então, falando um pouco sobre o fluxograma da triagem neonatal. O tempo ideal de coleta é do 3º ao 5º dia de vida. Não deve ser antes das 72 horas de vida, em função das especificidades das doenças que nós triamos. Uma delas é a fenilcetonúria, que o bebê deve receber um aporte proteico para que, caso ela tenha fenilcetonúria, a fenilalanina possa estar aumentada. Bem, então vamos começar a falar sobre a coleta do teste do pezinho. Apesar de ser apenas gotas de sangue impregnadas num papel filtro, essa coleta ela tem muita técnica envolvida para acontecer e para que a gente tenha uma coleta de boa qualidade. Então, separando o material para fazer essa coleta. O cartão, existe um papel filtro especial nesse cartão que tem uma validade, então esse cartão deve estar dentro da validade. Caneta esferográfica, algodão Lugásia, estante própria para secagem do cartão, luva de procedimento e a lanceta para poder fazer a punção do pezinho. Quanto à lanceta utilizada para a coleta do teste do pezinho, deve ser a lanceta enviada pelo serviço de referência em triagem neonatal. Tá? Então, observem que a lanceta padrão ela é mais curta e ela tem um bisel mais largo do que as lancetas convencionais de hemoglicoteste, teste rápido, porque ela serve para fazer um rasgo no pezinho do bebê. E ela é mais
Bem, quanto ao preenchimento dos dados do paciente no cartão da coleta, é muito importante que o nome da mãe, da criança, venham com os dados completos, sem abreviatura, sem rasura. Todas as informações solicitadas no cartão são importantes, não podem faltar, né? Identificação do posto, também de forma adequada, uma vez que é através do posto de saúde que nós fazemos a busca ativa dos pacientes. Telefones e endereços completos e corretos dos pacientes também são importantes para a busca ativa, porque caso a gente não consiga o contato com a unidade de saúde, a gente faz o contato direto com o familiar para solicitar uma recoleta ou então chamar para uma consulta urgente no ambulatório. O peso da criança, o gênero feminino, masculino, data da coleta e data de nascimento são datas fundamentais porque são essas datas que vão nos dizer qual foi a idade que a criança coletou o teste do pezinho, se foi uma coleta tardia ou se foi uma coleta precoce. Cartão SUS e CPF somente para aquelas crianças que já têm registro, e para as crianças que não têm registro, esse dado não precisa ser preenchido, né? E tem algumas informações clínicas importantes que não podem faltar no cartão e que faz toda a diferença quando a gente avalia um resultado alterado. No caso, são informações de transfusão sanguínea antes da coleta do teste do pezinho, o uso do corticoide pela mãe, medicamento corticoide pela mãe na última quinzena de gestação, a presença da condição clínica chamada ilho meconial, que é quando a criança não consegue evacuar nas primeiras horas de vida e que ela precisa de uma intervenção cirúrgica para poder desobstruir o intestino. Se a criança é prematura ou não, qual a idade gestacional que ela nasceu, a raça, gemelaridade, alimentação, todas essas informações são importantes para que a gente possa, em conjunto com os resultados do exame, avaliar se essa criança tem a suspeita de ser um doente ou não. No verso do cartão tem todas as instruções da técnica da coleta e é solicitado o carimbo e assinatura do coletador e a assinatura do responsável pelo bebê. Quanto à coleta propriamente dita, orienta-se o responsável a segurar o bebê na posição de arroto. A posição ideal para coleta para punção do pezinho é na região lateral do calcânio e não na região central, porque na região lateral é uma região que é um pouco mais vascularizada e tem um pouco mais de tecido, e então é uma região em que pouco acontece lesão óssea ou a possibilidade da lesão de um nervo do pezinho do bebê, tá? Nesse caso, se tem a possibilidade de fazer a coleta com uma técnica que se usa bastante, que é a mamoanalgesia. É quando a criança mama durante o processo da coleta do teste do pezinho. E é um momento, então, em que a mãe provavelmente fique bem mais tranquila e o bebê, e que o coletador também possa ter mais tranquilidade para coletar, tendo esse conjunto, né, mamãe e bebê tranquilos neste momento da amamentação. A asepsia do pezinho pode ser feita com água ou álcool, desde que se seque completamente o pezinho, porque resquício de água ou álcool podem hemolizar a amostra. Fazer então uma punção na região lateral do calcânio com a lanceta encaminhada pelo serviço de referência e aí proceder à coleta. Aqui temos um link de um vídeo que mostra a coleta na íntegra e quais os cuidados em que o coletador deve ter no momento do procedimento.
Bebês prematuros que têm o pezinho muito pequeno ou que tem alguma impossibilidade da coleta ser feita no pezinho, a coleta pode ser feita de forma venosa, com seringa, mas na hora de dispensar essa amostra no cartão, temos umas técnicas especiais também, e nesse vídeo a gente consegue mostrar né, a forma adequada de como gotejar a amostra no papel filtro, sem sobreposição de gotas e se certificando de que a gota de sangue atravessa completamente o papel filtro. Aqui nós temos um exemplo então de uma coleta adequada, que todas as gotas de sangue preencheram por completo as circunferências do papel filtro, e quando a gente olha o cartão pelo verso, a gente vê que todas as gotas de sangue atravessaram completamente o papel filtro. Quanto à secagem do cartão, o cartão deve secar na posição horizontal de 3 a 6 horas a temperatura ambiente, e o cartão só deve sair da estante de secagem para ser embalado em qualquer tipo de invólucro, seja de papel, seja de plástico, se estiver completamente seca. A secagem forçada do cartão deve ser evitada, né? Botar embaixo do ar-condicionado, ali no vento do ar-condicionado, colocar na frente do ventilador, colocar no sol, ou então utilizar algum equipamento do tipo estufa, né, de aquecimento para secar a amostra. Isso geralmente leva a ressecamento da amostra e isso pode inutilizar a amostra. Assim como a amostra também não pode ser embalada molhada, porque ela hemolisa e a hemólise também nos leva a recoletas, tá? Então, muito importante ter esse cuidado com a amostra, preservar a amostra, a qualidade da amostra antes do envio dessa amostra para o laboratório. Quanto à secagem do cartão, o cartão deve secar na posição horizontal de 3 a 6 horas a temperatura ambiente, e o cartão só deve sair da estante de secagem para ser embalado em qualquer tipo de invólucro, seja de papel, seja de plástico, se estiver completamente seca. A secagem forçada do cartão deve ser evitada, né? Botar embaixo do ar-condicionado, ali no vento do ar-condicionado, colocar na frente do ventilador, colocar no sol, ou então utilizar algum equipamento do tipo estufa, né, de aquecimento para secar a amostra. Isso geralmente leva a ressecamento da amostra e isso pode inutilizar a amostra. Assim como a amostra também não pode ser embalada molhada, porque ela hemolisa e a hemólise também nos leva a recoletas, tá? Então, muito importante ter esse cuidado com a amostra, preservar a amostra, a qualidade da amostra antes do envio dessa amostra para o laboratório. A técnica da secagem do cartão é uma etapa bastante importante. O cartão deve secar na posição horizontal, a temperatura ambiente, ele leva em torno de 3 a 6 horas para secagem completa. O cartão só pode ser embalado depois de completamente seco, ou seja, ele só deve sair da estante de secagem depois de completamente seco para ir para algum envelope ou até mesmo ir para a geladeira. Tá? Ele não pode ir para a geladeira molhado porque a amostra hemolisa ou ela pode até formar fungo pela umidade da geladeira. Manter o cartão longe de fontes de calor e umidade excessivos, e o cartão depois de seco não deve ser enrolado ou dobrado. Então, nessas fotos aqui nós temos exemplos de problemas técnicos que nós enfrentamos com relação à coleta do teste do pezinho. Na primeira foto nós temos um exemplo de amostra insuficiente. São gotas de sangue muito pequenas que, quando a gente olha o cartão pelo verso, nós vemos que essas amostras de sangue não atravessaram o papel filtro. Esse é um material insuficiente e não podemos fazer análises com esse material. Na segunda figura, nós temos um material que é um exemplo de amostra hemolizada, ou seja, essa amostra foi embalada, molhada, e por isso então que ela hemolizou.
e nesse caso nós solicitamos recoleta porque a hemólise atrapalha as nossas análises. Ainda falando sobre problemas técnicos, temos um exemplo de sobreposição de gotas. É importante salientar que não podemos ter sobreposição de gotas, em função de que quando a gente pinga uma gota em cima da outra, a gente tem o dobro ou até mesmo o triplo de quantidade de sangue que nós precisamos para as análises, né? A gramatura do cartão, ela é especial e ela, quando nós temos uma gota de sangue que atravessa completamente o papel filtro, nós temos uma quantidade de 3 a 4 microlitros de amostra. Se nós pingarmos várias gotas uma em cima da outra, a gente vai ter uma quantidade muito maior de sangue que nós realmente precisamos. E se a gota de sangue não atravessa o papel filtro, a gente acaba tendo uma quantidade menor de sangue do que o ideal. Então, por isso que a amostra não pode sobrepor gotas e a amostra deve atravessar o papel filtro, tá? Depois nós temos um exemplo de amostra coagulada, que provavelmente é uma gota de sangue que possa ter caído uma quantidade muito grande de sangue que deva ter ficado empoçada ali naquele papel filtro, e aí houve a coagulação da amostra. E na terceira figura nós temos a formação de fungos. Provavelmente essa amostra foi colocada na geladeira molhada ou ficou num ambiente muito úmido. Todas essas situações de problemas técnicos levam a recoletas. Lembrando sempre que quando a gente solicita a recoleta, todo o processo de coleta, o tempo de transporte, o tempo de análise, ele vai acontecer tudo de novo. E aí, se essa criança é um possível doente, nós estamos perdendo tempo de fechar um diagnóstico de forma extremamente precoce. Então, nós vamos falar agora sobre a anemia falciforme, que é uma das doenças que é triada através do teste do pezinho. E é uma doença que acomete mais comumente a raça negra. Né? Hoje nós não podemos dizer que a anemia falciforme é uma doença da raça negra, porque em função da miscigenação das raças, hoje temos várias raças afetadas por essa doença também. Tá? Mas ainda ela acontece bastante, mais comumente na raça negra. Tá? Então, é uma doença que ocorre em função da mutação do gene que codifica a produção da beta-globina, que é uma das proteínas que compõem a hemoglobina, que é uma proteína que transporta o oxigênio pelo nosso organismo através das hemácias. Tá? Essa mutação resulta na produção da hemoglobina S, ou uma hemoglobina variante, em vez da hemoglobina A, que é a hemoglobina normal ou a padrão que a gente deveria ter. Tá? A hemoglobina S ela tem uma característica de ser menos solúvel que a hemoglobina A, e sob baixas concentrações de oxigênio, a hemoglobina S se polimeriza dentro da hemácia, formando longas cadeias que deformam o eritrócito e deixam ele com uma forma de foice. Tá? Mas como que acontece essa mutação? Lá no gene da beta-globina, tem uma troca de um aminoácido. A troca de um aminoácido A por T. Então, em vez de nós termos um ácido glutâmico naquela fita de DNA, nós vamos ter uma valina, um outro trio de códigos, um outro código genético diferente do que o deveria ser o normal e que leva à formação de um aminoácido chamado valina. E aí, então, por isso que a hemoglobina, ela é chamada de hemoglobina S e é por isso que então ela acaba falsizando a hemácia em baixas condições de oxigênio. A anemia falciforme é uma doença hereditária de herança autossômica recessiva, o que significa que para uma pessoa ter a condição ou ela ser doente, ela precisa herdar uma cópia do gene alterado de cada um dos pais. Então, o paciente que é homozigoto, ele apresenta uma doença grave
com um impacto social e cognitivo, com complicações vasculares nos olhos, rins, cardiopulmonares, cerebral, e é um indivíduo mais suscetível a infecções. Nós podemos também ter uma condição em que o paciente é um traço, ou um heterozigoto, ou aquele paciente que apenas carrega um traço doente, mas ele não tem doença. Ele é um paciente assintomático, com manifestações leves, somente em situações especiais, como desidratação, estresse intenso, né? E alguns pacientes têm um maior risco de ter alguns problemas renais. Então, esse paciente que é apenas traço, ele não é doente, ele apenas carrega esse traço falcêmico. As manifestações clínicas da anemia falciforme e por que é uma doença tão grave, né? Os fatores que desencadeiam a falcização das hemácias, que deixam a hemácia uma forma diferente do que a normal e que elas não conseguem carregar o oxigênio como deveriam, são a hipóxia, que é a deficiência de oxigênio por algum motivo no organismo, estresse, acidose metabólica, mudanças bruscas climáticas, exercício físico intenso, algumas infecções e se a criança apresenta um quadro febril. Tá? Quando isso acontece, então, a hemácia ela falciza e ela acaba trancando nos vasos sanguíneos, porque a nossa hemácia normal, aquela que é a A, ela se deforma facilmente e ela consegue passar tranquilamente pelos vasos sanguíneos. É a hemácia falcizada, por ela ficar com um conteúdo mais duro dentro dela, ela não consegue se moldar aos vasos. E aí, então, ela causa vasooclusão, que é o entupimento dos vasos. Esse entupimento dos vasos pode causar um acidente vascular cerebral, um AVC, né, um entupimento de alguma veia do cérebro importante, pode causar infarto. Nos pacientes com anemia falciforme existe uma condição chamada dactilite ou crises oclusivas dolorosas, onde as hemácias acabam trancando nesses vasos menores dos membros inferiores e superiores e principalmente nos dedos. Tá? Então, é o que se chama de dedos de salsicha. E essas crises são bastante dolorosas e um paciente que apresenta 37 graus de febre, ele não pode simplesmente ir numa unidade de saúde e ir para casa com uma dipirona só para baixar a febre. Esse paciente muitas vezes precisa tomar morfina para dor e ele tem que internar porque são pacientes que podem ter infecções importantes e ir a óbito, além dessas outras questões de infarto e AVC. Esses pacientes normalmente têm infecções de repetição e são crianças que não crescem como uma criança normal. Elas têm um déficit de crescimento e de desenvolvimento em função dessa anemia severa que a anemia falciforme causa. Por que causa essa anemia severa? Porque o organismo entende que essa hemácia ela deve ser destruída, essa hemácia falcizada. E aí, então, essa hemácia é destruída de forma constante pelo baço, que é o órgão que elimina essas hemácias velhas e defeituosas, e muitas vezes a medula óssea não dá conta de produzir a quantidade de hemácia que se necessita para um desenvolvimento, para que o oxigênio chegue em todos os órgãos de forma adequada. Então é por isso que a criança muitas vezes não cresce e não se desenvolve de forma adequada. Aqui eu quis deixar o link desse vídeo para vocês, que explica tudo isso que eu abordei até aqui sobre anemia falciforme, e é um vídeo com bastante ilustração e acredito que para quem tem interesse, vai ser bem elucidativo e que vai ajudar bastante no entendimento da etiologia e de toda essa questão clínica que acontece na anemia falciforme. Qual é o tratamento para anemia falciforme, uma vez que é uma doença que não tem cura?
tratamento é para toda a vida, tá? Até os 5 anos de idade se faz a antibiótico terapia profilática, ou seja, se dá antibiótico para a criança, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de infecção, para evitar qualquer tipo de infecção, porque nessa fase até os 5 anos é bem complicado, muitas vezes as crianças com algum resfriado podem ir a óbito, né? Eles recebem suplementação com ácido fólico para tentar melhorar a imunidade dessas crianças. As crianças recebem suplementação hormonal, um hormônio de crescimento, nutrientes e vitaminas. A transfusão sanguínea quando necessário, quando o paciente entra em crises e a hemoglobina baixa muito, então um dos tratamentos bem efetivos é a transfusão sanguínea. O paciente tem que ter o esquema vacinal completo, principalmente as crianças, para diminuir o risco de ter algum tipo de infecção. A hidroxiureia é uma medicação importante porque ela aumenta a hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina que nós temos durante a gestação em maior quantidade no nosso organismo, justamente porque ela tem uma afinidade maior ao oxigênio e aí então ela acaba protegendo o indivíduo com anemia falciforme de todos esses processos de falcização, tá? Porque acaba que ela transporta com mais facilidade o oxigênio no organismo desses pacientes. E um dos tratamentos bastante efetivos é o transplante de medula óssea. Então, aqui nós vamos mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos sobre a incidência da anemia falciforme no estado dos anos de 2017 a 24. Então, nosso trabalho foi intitulado como Avaliação da distribuição dos casos de anemia falciforme nas 18 coordenadorias regionais de saúde do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a raça-cor de 2017 a 2024. Então, nesse período, nós triamos ao todo 776.564 recém-nascidos. Desses pacientes, 111 apresentaram anemia falciforme. Tá? Então, a incidência da doença neste período e nesta população foi de um caso positivo para 6.934 bebês triados. A distribuição raça-cor aconteceu da seguinte forma: a raça preta apresentou 43,02%, a branca 34,01%, parda 13,29% e as demais raças 9,68%. O fenótipo SS foi o mais comum, apresentando 74,77% dos casos, seguido pelo fenótipo SC, apresentando 18,93% dos casos, o CC 4,5%, o DD 0,9% e o DS 0,9% também. A distribuição por gênero, a masculina foi a mais comum, foi a mais acometida, tendo 56,76% dos casos, e a feminina 43,24% dos casos. Tá? O tempo médio ou idade média que os bebês chegaram no serviço de referência em triagem neonatal para começar o tratamento foi de 32 dias de vida. Então, a distribuição pelas coordenadorias, né? Então, a primeira, a quarta e as sextas coordenadorias, elas abrangem a capital do estado e municípios da região metropolitana e a região central também, que são áreas de maior concentração populacional, que é o que explica a maior incidência da anemia falciforme. A terceira regional de saúde corresponde à região sul do estado, que historicamente é marcada por ter recebido um maior contingente de escravizados, então também é um fator que justifica o maior número de pacientes afetados nessa região. E a quinta coordenadoria abrange uma região do estado, que é a região da Serra, Caxias,
Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, que nos últimos anos tem recebido um número expressivo de imigrantes haitianos e angolanos, o que também explica a incidência maior da anemia falciforme. Aqui eu deixo para vocês as Aqui eu deixo as referências referências que eu utilizei para montar vocês essa aula para vocês, buscarem mais caso vocês tenham informações a respeito interesse da em triagem neonatal. se A aprofundar no principal assunto. delas é o Manual Técnico da Triagem Neonatal Biológica, onde vocês podem encontrar mais detalhes em relação às doenças triadas, bem como a técnica da coleta e demais informações. Tá? Então, fica esse material aqui, caso vocês tenham interesse em aprofundar os conhecimentos de vocês em relação à triagem neonatal. Pessoal, agradeço muito a atenção de todos e me coloco à disposição, aqui está meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram complementar o conhecimento de vocês com alguma informação. Eu me coloco à disposição também, caso vocês queiram conhecer o Laboratório de Referência em Triagem Neonatal, nós podemos agendar uma visita. Muito obrigada, um abraço a todos.